and adulation he deserves. It's like unconquered territory. So. A antiga casa de Freddie Mercury, vocalista da banda Queen, está à venda em Londres. Construída em 1907, a propriedade em Kensington dispõe de um bar, uma biblioteca, um camarim totalmente espelhado e um jardim de estilo japonês. Quando Freddie Mercury faleceu, o mundo chorou a perda de uma lenda. Mas aqueles que lhe eram mais próximos depressa descobriram algo na sua casa em Londres que os deixou completamente atônitos. Não se tratava apenas de mais um segredo de uma estrela de rock ou de uma memória esquecida. O que descobriram revelou um lado de Freddie que nem os seus amigos mais próximos conheciam por completo. Escondida atrás de portas fechadas, protegida do olhar do público, estava uma verdade que mudou para sempre a forma como se lembravam dele. Junte-se a nós neste vídeo enquanto entramos na casa de Freddie para descobrir o que chocou todos os que mais o amavam. Atrás da Porta Verde, o que foi encontrado na casa de Freddie, em Londres. Quando Freddie Mercury faleceu em 1991, dentro da sua adorada casa de campo no jardim, o mundo chorou a perda de uma lenda. Mas o que deixou para trás na sua residência em Kensington surpreendeu até mesmo aqueles que o conheciam melhor. A casa de campo no jardim não era apenas uma casa. Era a alma de Freddie impressa em tijolo, madeira, vidro e cor. Durante 3 décadas, manteve-se exatamente como ele a deixou. Intacta, quase sagrada. Uma cápsula do tempo selada pelo amor, pela memória e pela promessa de Mary Austin de proteger o mundo que ele criou. Freddie comprou a casa de estilo georgiano em 1980, mesmo no auge da fama dos Queen. Gastou $500 mil para a transformar no santuário com o que sempre sonhou. Escondido atrás da agora icônica Porta Verde, o Garden Lodge tornou-se um universo privado onde cada contradição que fazia de Freddie quem ele era ganhava vida. Ornamentado, porém tranquilo. Ousado, porém acolhedor. O drama vitoriano entrelaçado com a delicada serenidade do design japonês. Mary Austin, a antiga noiva e confidente mais próxima de Freddie, nunca se esqueceu da primeira vez que atravessaram aquela porta. Ela disse que a casa transmitiu uma sensação instantânea de paz, como se pertencesse a um artista muito antes de Freddie se mudar para lá. Mas a sua energia, a sua faísca, a sua extravagância preenchiam cada canto. O camarim espelhado era o local onde a transformação acontecia. Freddie a atar os seus tênis brancos, a aparar aquele bigode característico e a tornar-se a força imparável que eletrizava os palcos de todo o mundo. Logo após a entrada, as paredes amarelo-açafrão brilhavam com uma luz quente. A cor favorita de Freddie não foi escolhida por acaso. O ambiente irradiava o mesmo brilho alegre que ele demonstrava em palco. A sala de estar de 2 andares, imponente e dramática, albergava o seu piano. O mesmo piano onde nasceu Bohemian Rhapsody. Lá em cima, passando pelos espelhos e pelo glamour, ficava o seu quarto. Um refúgio tranquilo onde os artistas podiam finalmente sair dos holofotes e descansar. Durante mais de 30 anos, Mary preservou tudo exatamente como Freddie deixou. Era como se pudesse entrar a qualquer momento, sentar-se ao piano e começar a compor de novo. E depois, havia os jardins. O próprio Éden de Freddie, no coração de Kensington, supervisionou cada detalhe. Banos de Mai, criando uma paisagem de estilo japonês com magnólias em flor, fontes e vegetação esculpida que criavam uma calma quase sobrenatural. Numa cidade onde jardins privados como aquele são quase míticos, Freddie construiu um santuário onde a criatividade fluía sem esforço. O seu estúdio de música e o bar tinham vista para este refúgio tranquilo. Os amigos encontravam-no quase sempre ali, com o hobby sobre os ombros, uma bebida na mão, a contemplar as flores enquanto letras de canções lhe passavam pela mente. Mas a Garden Lodge era mais do que uma casa. Tornou-se um repositório da vida de Freddie. Quando Mary finalmente decidiu desfazer-se da propriedade, optou, em primeiro lugar, por honrar o seu legado leiloando mais de 1.500 objetos pessoais, cujos rendimentos foram atribuídos a instituições de caridade de combate à SIDA. Entre eles, estava a inesquecível réplica da coroa de Santo Eduardo e o hobby de veludo que Freddie usou na digressão Magic dos Queen em 1986. Vestia-os com um sorriso malicioso, abraçando completamente o seu papel de autoproclamado rei do rock. Estas imagens, com os braços abertos e a coroa a brilhar, permanecem gravadas na história da música. Os fãs puderam ver muito mais. Letras manuscritas de canções clássicas, figurinos de palco extravagantes e objetos do cotidiano que fizeram parte do Garden Lodge durante décadas. Mas nada chocou mais as pessoas do que a própria Porta Verde, coberta por camadas de mensagens de fãs, cartas de amor e agradecimentos.
Escrita por desconhecidos que sentiam que Freddie tinha mudado as suas vidas, a porta foi vendida pelo impressionante valor de 412.750 libras, quase o mesmo preço que Freddie pagou pela casa inteira em 1980. Quando Garden Lodge foi colocada à venda em 2024, o seu valor tinha subido para mais de 30 milhões de libras. Mary disse que a casa tinha sido uma alegria para se viver, um lugar cheio de risos, música e momentos tranquilos que guardava com carinho. Esperava que quem quer que atravessasse aquela porta aí, a seguir, sentisse o que ela e Freddie sentiram um dia, que Garden Lodge não era apenas uma propriedade. Era um santuário onde vivia o amor, a criatividade, a magia. A Garden Lodge não deveria desaparecer. Freddie construiu-o com intenção, paixão e a mesma graça teatral que moldou a sua música. Era arrojado, eterno, era intemporal. E tal como o próprio Freddie, continua a cativar qualquer pessoa com a sorte de vislumbrar o que se esconde por detrás daquela porta verde. Prova de que a sua magia não terminava no palco. Estava presente em cada divisão, em cada objeto, em cada flor do jardim. E ainda está. Mas como é que a vida de Freddie Mercury chegou a um fim trágico? Continua a assistir para descobrir os últimos dias de Freddie. Em 1987, a vida de Freddie Mercury mudou para sempre. O que começou como uma biópsia de uma pequena marca na sua mão levou ao diagnóstico que ele secretamente temia. O teste deu positivo para o vírus HIPOC, Gal Itruvi, uma realidade confirmada num post de blog pelo seu amigo de longa data e dedicado assistente, Peter Freestone. Com o tempo, a doença progrediu para SIDA e no início da década de 2090, a saúde de Freddie começou a decair rapidamente. Mesmo perante notícias tão devastadoras, manteve a mesma dignidade, mistério e força que o definiam em palco. Freestone revelou mais tarde que Freddie tinha chegado ao seu limite. No início de novembro de 1991, Freddie tomou a dolorosa decisão de interromper a medicação que vinha atrasando o avanço da sua doença. Estas substâncias mantiveram-no vivo durante anos, mas também traziam consigo uma dura verdade. Já não se sentia capaz de levar uma vida normal. O que mais o magoava não era apenas a doença, mas a sensação de estar preso. Freddie regressara da Suíça no sábado, 9 de novembro de 1991. Freestone escreveu na sua autobiografia, Freddie Mercury, um relato íntimo do homem que melhor o conhecia. Tinha decidido que não tomaria mais nenhuma das substâncias que o mantinham vivo. Freestone explicou o motivo. O cerco da imprensa em frente ao Garden Lodge transformou o santuário de Freddie numa jaula. Os repórteres acampavam permanentemente do lado de fora dos portões, à espera de qualquer vislumbre dele. Os amigos não o podiam visitar sem serem surpreendidos de surpresa. Freddie, que antes vivia com tanta ousadia, viu-se subitamente isolado do mundo. Preferiu deixar a natureza seguir o seu curso a continuar a viver sob constante vigilância. A 24 de novembro de 1991, Freddie Mercury morreu de pneumonia brônquica resultante da SIDA. Tinha apenas 45 anos. Faleceu exatamente onde queria estar. Em casa, no Garden Lodge, o lugar que amava desde que o comprara em 1980. A casa de estilo neo-georgiano, transformada pela sua visão e pelo toque da designer Robin Moore-Hyde, tornou-se o centro do seu mundo, especialmente nos seus últimos anos. Após interromper a medicação, Freddie tentou manter pequenos ritmos de vida normal dentro das paredes do seu quarto. Ele dormia com frequência. Ele via televisão. Passava longas e tranquilas horas com os seus adorados gatos, que lhe traziam conforto mesmo quando as suas forças se desvaneciam. E nos dias em que sentia um lampejo de energia, recebia com prazer algumas visitas queridas, familiares, amigos próximos e até Elton John. Um dia antes da sua morte, Freddie fez a sua última declaração pública. Após anos de especulação e rumores dolorosos, confirmou que tinha SIDA. Queria proteger as pessoas que amava, mas também queria que a verdade fosse conhecida, nos seus próprios termos. Nessa noite, passou algum tempo com o seu parceiro, Jim Hutton. Os dois estiveram acordados a noite toda, partilhando momentos tranquilos de carinho que não precisavam de explicação. "O Freddie e eu falamos a noite toda", escreveu Hutton na sua autobiografia, Mercury and Me. "Não me lembro do que falamos. Era tudo sobre coisas alegres e banais. Ficamos deitados na cama, abraçados, até ele adormecer." Segundo Hutton, as últimas palavras de Freddie foram ditas na manhã seguinte. Um simples pedido para usar a casa de banho. Depois disso, o seu estado de saúde agravou-se rapidamente. Oscilava entre o sono e a vigília, consciente, mas incapaz de responder. Os amigos que estavam presentes disseram mais tarde que ele pareceu compreender que o fim estava próximo. Nessa noite, Freddie Mercury partiu. Hutton recordava o momento com uma clareza assombrosa.
Lembro-me muito bem da expressão no seu rosto. Ele parecia radiante. Num instante, era um menino com um rosto magro e triste. E no instante seguinte, era a própria imagem do êxtase. O rosto de Freddie voltou a ser exatamente como era antes. Parecia, finalmente, em paz absoluta, no interior do Garden Lodge, rodeado de amor, memórias e pelo lar onde depositou a sua alma. Freddie Mercury encontrou o seu último momento de tranquilidade. Uma paz que raramente lhe fora oferecida em vida, mas que, no final, merecia plenamente. Como é que o mundo reagiu à morte de uma lenda? Vamos descobrir. O mundo chora a morte de Freddie Mercury. Quando Freddie Mercury faleceu, a 24 de novembro de 1991, o mundo ainda não sabia. Dentro da Garden Lodge, os seus amigos mais próximos e entes queridos estavam de luto por uma perda para a qual já se preparavam em silêncio. Do lado de fora, porém, jornalistas e fotógrafos estavam acampados ao longo da Logan Place há semanas, à espera, e observar, na esperança de qualquer atualização. A imprensa só soube a verdade às primeiras horas do dia 25 de novembro, quando a notícia foi finalmente divulgada. Quase instantaneamente, o Garden Lodge transformou-se de um santuário privado num local de luto público. Fãs de todo o mundo acorreram à agora icônica Porta Verde, deixando braçadas de flores, bilhetes escritos à mão, velas e mensagens de amor. A calçada em frente à casa desapareceu sob um mar de cores, flores e homenagens que se estendia até onde a vista alcançava. Para muitos, o luto foi acompanhado de uma espécie de choque. Apenas 24 horas antes, Freddie tinha divulgado um comunicado a anunciar o seu diagnóstico de SIDA. Os seus fãs mal tinham assimilado a revelação quando chegou o anúncio devastador da sua morte. Mesmo aqueles que sabiam há anos tiveram dificuldade em assimilar a notícia definitiva. O guitarrista dos Queen, Brian May, falou mais tarde sobre o momento surreal em que a notícia se tornou real. A banda convivia com a consciência da doença de Freddie há muito tempo, mas parte deles ainda se agarrava à esperança. Todos nos perguntávamos se era uma ilusão e se ele iria curar-se, disse May ao The Telegraph. Não dá para assimilar bem estas coisas. Aí recebemos o telefonema. Lembrou-se de como as horas seguintes foram estranhas. A banda reuniu-se, conversando em voz baixa, partilhando uma bebida, tentando perceber o momento. Mas foi só quando ligaram a televisão que a realidade os atingiu por completo. Curiosamente, foi aí que tudo pareceu real pela primeira vez, disse May. Pensou, meu Deus, ele já se foi mesmo, e agora toda a gente sabe. Não há volta a dar. Ao amanhecer, o mundo estava de luto. Fãs a chorar nas ruas, estações de rádio a passar maratonas Queen e repórteres a transmitirem direto de fora da Garden Lodge. O mundo particular que Freddie tanto lutou para proteger foi subitamente lançado para o centro de um luto global. E, no entanto, mesmo no meio do caos, as homenagens que se acumulavam em frente à sua casa revelavam algo mais profundo. Freddie Mercury tocou a vida de milhões de pessoas, e agora esses milhões encontram as suas próprias formas de se despedirem. Mas antes da sua trágica morte, quem foi Freddie Mercury e como se tornou quem é? Continua a assistir para descobrir. Antes da lenda, a construção de Freddie Mercury. Muito antes de o mundo o conhecer como Freddie Mercury, o eletrizante vocalista dos Queen, ele era Farrokh Bulsara, um rapaz tímido, mas talentoso, nascido a 5 de setembro de 1946, na cidade de Pedra de Zanzibar, então um protetorado britânico. Os seus pais, Bomi e Jer Bulsara, eram pacis do oeste da Índia, parte de uma comunidade que praticava o zoroastrismo. A família Bulsara tinha as suas raízes na cidade de Bulsar, hoje chamada Valsad, no Gujarat. Freddie cresceu com uma irmã mais nova, Kashmira, nascida em 1952. O trabalho do pai como caixa no escritório colonial britânico levou a família para Zanzibar. Mas, mesmo em criança, a vida de Freddie estendeu-se por vários continentes. Nascido britânico, viria a ser cidadão do Reino Unido mais tarde, após a sua família emigrar em 1969. E desde o início, houve algo de único nele, até mesmo fisicamente. Freddie nasceu com 4 incisivos extra, algo que acreditava ter contribuído para a notável extensão vocal que um dia o mundo admiraria. Contudo, passou a maior parte da infância na Índia. Com apenas 7 anos, começou a ter aulas de piano enquanto vivia com familiares. O seu talento musical natural manifestou-se rapidamente. Em 1954, aos 8 anos de idade, foi enviado para St. Peter's School, um colégio interno para rapazes de estilo britânico localizado em Panchgani, perto de Bombaim. Foi aí que as paixões e a identidade de Freddie começaram a ganhar forma. Herdou o amor do pai pela filatelia e colecionou selos entre os 9 e os 12 anos, conservando cuidadosamente peças de toda a comunidade britânica.
Hoje, este álbum de selos é um dos raros artigos pessoais de Freddie em exposição pública, estando guardado no Museu Postal de Londres. Mas foi na música que se encontrou verdadeiramente. Aos 12 anos, formou a sua primeira banda, The Hectics, tocando covers de artistas de rock and roll do oeste americano, como Cliff Richard, Little Richard e Elvis Presley. Um dos seus antigos companheiros de banda recordou que Freddie só ouvia música pop ocidental. Um amigo recordou como Freddie tinha uma capacidade extraordinária para ouvir rádio e reproduzir o que ouvia ao piano, um talento que prenunciava o gênio que viria a ser. Foi também em São Peters que Farrokh Bulsara se tornou Freddie. O nome pegou, marcando o início de uma transformação que o levaria aos maiores palcos do mundo. Em fevereiro de 1963, Freddie regressou a Zanzibar para se reunir com os pais, sem saber que os anos seguintes trariam turbulência política, mudanças de residência e, por fim, uma nova vida em Inglaterra. Mas, mesmo assim, as bases já estavam lançadas. O rapaz de Zanzibar, moldado pela Índia, pela sua herança cultural e pela música, já trilhava o caminho para se tornar a lenda que o mundo um dia celebraria. Então, como é que Freddie passou de um rapaz nascido em Zanzibar a um ícone global e a uma lenda que o mundo ainda hoje recorda? Continue a ler para descobrir. De refugiado à estrela de rock, a ascensão de Freddie em Inglaterra. Na primavera de 1964, a vida de Freddie Mercury mudou mais uma vez, mas desta vez a mudança foi repentina e aterradora. A violência da Revolução de Zanzibar obrigou a família Bulsara a fugir para salvar as suas vidas. A revolta, dirigida contra o governo árabe do sultão, resultou na morte de milhares de árabes e indianos. Freddie, ainda adolescente, fugiu com os pais e a irmã para a Inglaterra, deixando para trás o local para onde regressara apenas um ano antes. Inicialmente, estabeleceram-se no número 19 de Hamilton Close, em Feltham, Middlesex, uma pacata cidade a oeste de Londres. Após uma breve estadia na Hamilton Road, finalmente criaram raízes numa pequena casa no número 22 da Gladstone Avenue. Aqui, num subúrbio comum de Londres, um dos maiores ícones do rock mundial começaria a ganhar forma. Freddie matriculou-se inicialmente na Isleworth Polytechnic para estudar arte, ingressando posteriormente na Ealing Art College, onde se formou em 1969 com um diploma em artes gráficas e design. As competências que aí aprendeu acompanharam-no ao longo da sua carreira, sendo mais notavelmente utilizadas na criação do logótipo da banda Queen, com o seu estilo heráldico. Muito antes de dominar os estádios, Freddie era o artista que esboçava ideias, cores, formas e identidades que mais tarde definiriam visualmente os Queen. Mas antes dos Queen, Freddie ainda procurava o seu lugar no mundo. Após a sua graduação, passou por várias bandas, enquanto vendia roupas e lenços em segunda mão da era eduardiana no Kensington Market, com o homem que viria a ser o baterista dos Queen, Roger Taylor. Roger guardava boas recordações desses dias. Nessa altura, não o conhecia realmente como cantor. Era apenas meu amigo, o meu amigo maluco. Se havia algo divertido para fazer, o Fred e eu estávamos normalmente envolvidos. Freddie trabalhava também como bagageiro no aeroporto de Heathrow. Trabalho que, segundo os seus amigos, desenvolviam com humildade. Lembravam-se dele como um jovem quieto e tímido, alguém que se misturava na multidão, exceto quando havia música envolvida. Em 1969, Freddie juntou-se aos Ibex, uma banda de Liverpool conhecida pelo seu blues pesado, inspirado em Hendrix. Chegou a viver por um curto período em cima do pub Dovedale Towers, perto de Penny Lane, um local repleto do espírito da história musical de Liverpool. Mas quando o Ibex, mais tarde renomeado Wreckage, não conseguiu levantar voo, Freddie seguiu em frente novamente. No início de 1970, a sua banda seguinte, Sour Milk Sea, também se dissolveu. Tudo mudou em abril de 1970. Freddie juntou-se ao guitarrista Brian May e ao baterista Roger Taylor para se tornar o vocalista da banda Smile. Uma mudança que ficaria para a história do rock. Apesar da hesitação tanto da banda como dos seus primeiros managers nos Trident Studios, Freddie insistiu em mudar o nome da banda para Queen. É muito majestoso, obviamente, e sou esplêndido, disse. É um nome forte, muito universal e imediato. Acrescentou que sabia das conotações homossexuais do nome, mas aceitou isso como apenas uma das camadas do seu significado. Quase ao mesmo tempo, mudou oficialmente o seu apelido de Bulsara para Mercury, um passo simbólico na construção da identidade que vinha desenvolvendo há anos. Pouco antes do lançamento do primeiro álbum dos Queen, Freddie criou uma das imagens mais icônicas da história do rock, o brasão da banda. Desenhado com a precisão de um artista experiente, incorporava os signos do zodíaco de todos os 4 membros. 2 leões, representando Roger e John. Caranguejo, representando Brian. E 2 fadas, representando Freddie.
Uma coroa estava inserida na letra Q em negrito, enquanto uma enorme fênix estendia as asas sobre tudo. Toda a imagem ecoava a grandiosidade do brasão real do Reino Unido. Dramática, impactante e inequivocamente Freddie. Desde fugir a uma revolução até construir o seu próprio futuro em Londres, a ascensão de Freddie Mercury foi tudo menos comum. Cada passo, cada esboço, cada banda, cada reinvenção aproximava-o de se tornar a força vibrante que um dia estaria perante milhões, dominando o mundo apenas com a sua voz e um microfone. Quem e o que definiu a vida pessoal de Freddie? Vamos descobrir. Amor, segredos e as pessoas que moldaram a vida de Freddie. Um ano ainda antes de o Queen nascer, Freddie Mercury conheceu a mulher que viria a ser o pilar de toda a sua vida, Mary Austin. O encontro aconteceu por intermédio de Brian May, em 1969. Mary trabalhava na elegante boutique Beba, em Kensington, e Freddie, ainda a adaptar-se à cena musical londrina, sentiu-se imediatamente atraído pelo seu carisma. Iniciaram um relacionamento duradouro e logo foram viver juntos para West Kensington. Mas, à medida que a fama dos Queen crescia, e Freddie começava a explorar aspectos de si mesmo que tinha mantido escondidos durante tanto tempo, a relação entre ambos chegou a um ponto de viragem. Em meados da década de 1970, Freddie iniciou um caso com David Mintz, um executivo americano da editora Elektra Records. Foi em dezembro de 1976 que Freddie finalmente contou a Mary a verdade sobre a sua sexualidade. O seu relacionamento romântico terminou nessa noite, mas o vínculo emocional entre eles permaneceu. Freddie saiu do apartamento que partilhavam e comprou uma casa para Mary perto da sua nova morada em Stafford Terrace, em Kensington. O que se seguiu foi uma amizade para a vida. Diferente de todas as outras, Freddie chamava frequentemente a Mary a sua alma gêmea. Numa entrevista de 1985, disse: "Todas as minhas amantes me perguntavam por que é que não conseguiam substituir a Mary. Mas é simplesmente impossível. Para mim, ela era a minha companheira de facto. Para mim, era um casamento. Acreditamos um no outro. Isso basta-me." Mary manteve-se no centro do seu mundo, a sua confidente, o seu porto seguro e a pessoa em quem ele mais confiava. Foi também ela quem encontrou Garden Lodge, a grandiosa casa georgiana que se tornou o último refúgio de Freddie. Mary acabou por casar com o artista Piers Cameron e Freddie tornou-se padrinho do seu filho mais velho, Richard. A amizade entre ambos perdurou até os últimos dias de Freddie e por muito tempo depois. Mas Mary não foi o único grande amor de Freddie. De 1979 a 1985, enquanto vivia em Munique, formou laços profundos que moldaram outro capítulo da sua vida. Em Munique, encontrou a liberdade de explorar a sua vida sem o olhar constante da imprensa britânica. Aproximou-se da atriz austríaca Barbara Valentin. Chegou a aparecer no videoclipe de It's a Hard Life. Durante algum tempo, Freddie viveu com Barbara e a filha dela antes de arranjar um lugar só para ele. Durante este período, apaixonou-se profundamente pelo restaurador alemão Winfried Winnie Kirchberger. O seu relacionamento foi intenso, emocional e significativo. Freddie viveu parte do tempo no apartamento de Winnie e chegou a agradecer-lhe nas notas do livrete do seu álbum a solo de 1985, Mr. Bad Guy, escrevendo em troca de alojamento e alimentação. A aliança de prata que usava na altura foi um presente de Winnie. Os amigos descreveram Winnie como o grande amor de Freddie na Alemanha. Depois veio o relacionamento que acompanhou Freddie durante os últimos 7 anos da sua vida. Jim Hutton, o cabeleireiro irlandês, tornou-se o parceiro de Freddie, a pessoa em quem mais confiava, à medida que a sua saúde começou a decair. Freddie referia-se a Jim como seu marido, e aqueles que lhe eram próximos diziam que o vínculo entre ambos se baseava no conforto, honestidade e profundo afeto. Jim deu a Freddie uma aliança de ouro em 1986, que Freddie usou até o dia da sua morte. Foi cremado com a marca da vacina ainda no dedo. Jim, que testou positivo para o HIV em 1990, cuidou de Freddie durante a sua doença e permaneceu ao seu lado até o último suspiro. Após a morte de Freddie, Jim regressou à casa que tinham construído juntos na Irlanda, levando consigo as memórias da vida que partilharam. O círculo íntimo de Freddie Mercury não era composto apenas por amantes e colegas de banda. Estava repleto de personalidades vibrantes e marcantes que moldaram o seu mundo de formas que o público raramente via. Um dos mais importantes era o DJ de rádio Kenny Everett. Os dois conheceram-se em 1974, quando Freddie participou no programa da manhã de Everett na Capital London, e deram-se bem instantaneamente. Ambos eram extravagantes, ousados e adorados pela Grã-Bretanha. Foi uma amizade que surgiu como uma faísca elétrica.
Em 1975, Freddie entrou na casa de Everett com uma cópia antecipada de um estranho single de 6 minutos que os Queen tinham acabado de finalizar, Bohemian Rhapsody. Everett duvidava que alguma estação de rádio passasse uma música tão invulgar até ela ouvir. Depois de a ouvir uma vez, terá exclamado: "Esqueçam, vai ser número 1 durante séculos." A Capitol Radio não tinha aprovado oficialmente a canção, mas Everett não resistiu. Promoveu o misterioso disco no ar, provocou os ouvintes sobre uma faixa que não tinha permissão para tocar e, descaradamente, tocou na mesma, por vezes, 14 vezes num único fim de semana. As linhas telefônicas da rádio ficaram congestionadas com chamadas de pessoas que queriam saber quando a música seria lançada. Muitos atribuem a Everett o mérito de ter ajudado a transformar Bohemian Rhapsody num fenômeno cultural. Para além da música, Everett tornou-se mentor e conselheiro de Freddie durante a década de 1970. Partilhavam profundas confidências, frequentando a vida noturna londrina e explorando as suas identidades. Embora nunca tenham tido um envolvimento romântico, a ligação entre ambos era intensa, mas a fama e os problemas pessoais cobraram o seu preço. E em 1985, a sua amizade deteriorou-se, situação que se agravou depois de a ex-mulher de Everett o ter exposto publicamente. Ainda assim, perto do fim das suas vidas, ambos a lutar contra a saúde debilitada, Freddie e Everett reconciliaram-se. A ligação entre eles era demasiado significativa para ficar sem resolução. As amizades de Freddie estendiam-se também a Hollywood. Depois de assistir a The Rocky Horror Show e a sua adaptação cinematográfica, tornou-se amigo do ator Tim Curry. O humor deles combinava na perfeição. Outra figura frequente no Garden Lodge era o cantor Peter Straker. Os dois conheceram-se em 1975 e rapidamente se tornaram companheiros inseparáveis. Straker era frequentemente visto a jantar à mesa de Freddie, um dos poucos privilegiados que experimentaram o lado mais sensível e reservado de Mercury. E depois houve Elton John, talvez a amizade mais comovente de todas. Nos últimos dias da sua vida, fraco e acamado, Freddie ainda providenciou um presente de Natal para Elton, uma aguarela de Henry Scott Tuke, o artista favorito de Elton. Mesmo à beira da morte, Freddie Mercury pensava nos outros. Este era o paradoxo de Freddie, um homem que o mundo via como uma figura extraordinária, extravagante e teatral, mas que, em particular, era atencioso, leal e extremamente dedicado às pessoas que amava. Que legado deixou Freddie Mercury? Continua a assistir para descobrir. O legado de Freddie Mercury e os Queen. Freddie Mercury é amplamente considerado um dos maiores cantores da história do rock. Conhecido pela sua presença em palco extravagante, performances teatrais e uma extraordinária extensão vocal de 4 oitavas, quebrou todos os padrões do que um vocalista de rock poderia ser. O estilo ousado de Mercury não só o definiu, como também moldou a direção artística dos Queen, influenciando a sua música, as suas performances e o espetáculo visual pelo qual a banda se tornou famosa. A morte de Mercury em 1991 marcou o fim de uma era, mas também consolidou o lugar dos Queen na história da música. Nos Estados Unidos, onde a popularidade dos Queen tinha sido mais modesta durante a década de 1980, as vendas de álbuns dispararam em 1992, um ano após o seu falecimento. Os críticos notaram o impacto do que chamaram o fenômeno da estrela morta, enquanto momentos culturais como a inclusão de Bohemian Rhapsody no filme Wayne's World apresentaram o gênio de Mercury a uma nova geração. Em 2004, os Queen já tinham vendido 34,5 milhões de álbuns nos Estados Unidos, aproximadamente metade dos quais após a morte de Freddie. Estima-se que as vendas totais de discos dos Queen em todo o mundo atinjam os 300 milhões. No seu país de origem, os Queen alcançaram o estatuto de lenda. A banda passou mais semanas, no total, nas tabelas de álbuns do Reino Unido do que qualquer outro artista, incluindo os Beatles. O seu maior sucesso continua a ser o álbum mais vendido da história do Reino Unido. Duas das canções de Mercury, We Are the Champions e Bohemian Rhapsody, foram eleitas as melhores canções de sempre em importantes votações e foram incluídas no Grammy Hall of Fame. Bohemian Rhapsody em 2004 e We Are the Champions em 2009. Em 2007, o videoclipe de Bohemian Rhapsody foi eleito o melhor de sempre pelos leitores da revista Key. O reconhecimento dos Queen foi muito além das vendas e das tabelas musicais. A banda foi incluída no Rock and Roll Hall of Fame em 2001 e todos. Os 4 membros entraram para o Rock and Roll Hall of Fame em 2003.
Em 2004, os Queen foram um dos primeiros artistas a ser incluído no Hall da Fama da Música do Reino Unido. O próprio Freddie Mercury recebeu póstumamente o Brit Award pela sua contribuição excepcional para a música britânica em 1992, poucos meses após a sua morte. Outras honras posteriores incluíram o Ivor Novello Award para melhor coletânea de canções em 2005 e o Grammy Lifetime Achievement Award em 2018. A influência de Freddie Mercury é inestimável. A sua voz, carisma e criatividade destemida continuam a inspirar gerações de músicos e fãs. Embora tenha partido deste mundo em 1991, a sua presença, bem como a sua música, é eterna. As canções dos Queen continuam a ser hinos intemporais, e o espírito ousado e grandioso de Mercury continua a cativar o público em todo o mundo. Então, o que pensa de Freddie Mercury e da vida que viveu? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado por ver este vídeo. Esperamos que tenha achado interessante. Não se esqueça de gostar e subscrever. Clique no próximo vídeo exibido no seu ecrã para acompanhar as histórias dos seus famosos favoritos. Vemo-nos lá!